Olá, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Centro este localizado na cidade de Registro, no estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar que entre tapas e beijos não pode haver um relacionamento saudável nem sadio. E esse tema ele está contido no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o que Deus uniu, o homem não separa. E é claro que nós vamos falar do casamento. Casamento das instituições sociais que marca um importante progresso na sociedade humana, algo que com certeza é muito complexo. Isto porque somos indivíduos e vamos nos unir. Dois indivíduos que mal se conhecem ou que se conhecem relativamente vão se unir e formar uma vida a dois. É claro que as dificuldades irão aparecer. E é por isso que nós deveríamos ouvir o conselho de um velho sábio da humanidade que diz: conhece-te a ti mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 919, toda a explicação de como nós devemos fazer para nos autoconhecermos. Porque se nós fizéssemos um esforço para que nós nos conhecêssemos um pouco mais, nós tornaríamos muito mais fácil e mais saudável a nossa relação conosco e também a dois, né? Então é claro que as coisas não acontecem assim. Por quê? O rapaz, quando vai se casar, que ele diz que ele está procurando uma princesa, uma moça ideal para si. E a mulher, por sua vez, também procura um príncipe encantado, alguém que não tenha defeitos, que nunca se torne um sapo, né? Mas, infelizmente, as coisas não acontecem da maneira correta. E ainda existe uma frase que muitos dizem assim: eu vou me casar para ser feliz. Quando, na verdade, o certo seria dizer: eu estou feliz e vou me casar. Aí sim, estaríamos iniciando uma relação mais saudável que provavelmente poderá dar certo. Então nós vivemos, meus irmãos, nesse jogo social de engana-engana, tornando mais complicada a estrutura do matrimônio. Como diz os espíritos, né? Na questão 696, eles colocam uma pergunta. Quer dizer, Kardec faz uma pergunta: o que aconteceria para a humanidade se o casamento fosse abolido, não houvesse mais casamento? E a resposta seria o retorno à vida dos animais, e o que não seria nada bom para ninguém. Por quê? Porque o casamento ele é um dos principais atos de progresso na sociedade humana, porque ele estabelece a solidariedade fraterna. Então, veja, se nós somos seres racionais e se a razão guiar as nossas decisões, os nossos passos, nós podemos ter um casamento muito mais saudável, muito mais agradável. Nós estaremos vivendo com a pessoa amada, com a pessoa querida, e estaremos experimentando dimensões novas do amor, sentimentos que nós não tivemos com os nossos pais. Nós estaremos vivenciando o amor paterno, o amor materno, o amor conjugal, também conhecido como amor passional. E aí, Jesus, no livro Jesus no Lar, ele diz uma frase muito séria, que se nós estamos nos preparando para a grande família do futuro, vejam que ele diz: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. E se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?
É verdade. Então, como ser feliz futuramente se nós não conseguimos viver na microesfera? Como fazer esse relacionamento ser saudável numa macroesfera? Então, meus irmãos, o casamento nada mais é, para todos nós, na maioria das vezes, um campo de provas. Por quê? Nós podemos dizer que o nosso lar é um campo de provas, porque há uma grande diferença entre casa e lar. Casa é uma construção de madeira, de alvenaria, e lar é aquilo que se constrói dentro dela, é o que se passa dentro dela. E muitas vezes nós construímos uma casa, mas não chegamos a formar o lar, infelizmente. O lar é emocional, é o sentimental, é o racional, é a interação das pessoas. É ali que nós podemos dizer que é o nosso campo de provas, onde as diferenças elas se atritam. É ali que nós deveremos ter equilíbrio para entendermos uns aos outros, e o que nem sempre é fácil. E o que a gente tem visto ultimamente, meus irmãos, são matrimônios que se dão por interesses, infelizmente, ou por vaidade, embora às vezes sejam inconscientes. Porque nós estamos vivendo num período em que dá-se muito mais valor ao ter do que o ser. Busca-se no parceiro ou na parceira, né, o que mais se propiciará para o equilíbrio financeiro. Então, a gente tem visto, infelizmente, que é isso que acontece. A moça ou o rapaz olham primeiro o lado financeiro, ou muitas vezes a beleza, o corpo sarado, né, e poucas importâncias se dão para outras questões. Nessas uniões mal sucedidas, e logo ao menor sinal de desilusão, nós nos decepcionamos e buscamos a solução mais fácil, que é o divórcio. Então, casamentos acabam se destruindo, terminando com pouco tempo, porque não conseguem vivenciar perdão. Muitas vezes no casamento tem que ceder algumas vezes, e até mesmo muitas renúncias há que se fazer numa relação a dois, né? E aí acontece o divórcio. O divórcio, como os espíritos dizem no capítulo 22, nesse capítulo 22, ele é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Então, que fique bem claro que a doutrina dos espíritos, ela não é contrária ao divórcio, porém ela não estimula esta prática. Por quê? Entende a doutrina dos espíritos que o casamento é a oportunidade abençoada de desenvolvermos laços de afeto e também a oportunidade de nós realizarmos grandes resgates, porque nós vamos nos unir novamente com criaturas com as quais nós tivemos grandes embates no passado. Então está aí a oportunidade que nós temos para resgatar. E é isso que, essas são as oportunidades das reencarnações, né? Então, por esse motivo, as uniões, elas nem sempre são felizes. E os divórcios, muitas vezes, eles vêm acompanhados de muita carga de ódio, de mágoa, de ressentimento, de dor. Por quê? Porque são duas pessoas, dois indivíduos que se uniram com mágoas passadas para fazerem resgates. Essa é a finalidade das nossas reencarnações, muitas vezes. E Emmanuel nos coloca uma frase que é muito importante se lembrar nessas horas. Ele diz: não arrebentemos os nós, mas desatemo-os.
Por quê? Porque a gente sabe que quando as relações se tornam complicadas, elas formam um emaranhado tão grande que parece até um nó. E nós sabemos que para desamarrar um nó, muitas vezes a gente fica com tanta raiva que acaba cortando, desatando de uma maneira forçosa, forçada. E é isso que Emmanuel diz. Com os nós do casamento, nós não devemos arrebentá-los, mas nós devemos desatá-los lentamente, porque é só assim que nós vamos alcançar um equilíbrio, porque muitas vezes existem filhos nessa relação, e esses filhos, eles precisam de segurança para se desenvolverem, né? É perfeita essa colocação de Emmanuel, porque a separação ela deve acontecer no momento em que o convívio entre os dois cônjuges esgotou todas as possibilidades para que não haja um mal maior. Porque nós sabemos que é preferível que haja uma separação antes que o mal maior aconteça. Porém, meus irmãos, nem sempre nós temos visto que isto acontece na sociedade, nos casamentos. Ultimamente, nós temos ouvido falar muito em feminicídio. É a carga de ódio, o orgulho ferido, a ambição, a inveja, o ciúme que toma conta dessas almas infelizes, são paixões que se misturam ao sentimento de posse e uma desgraça maior acontece. Então, feminicídio é uma frase que temos ouvido muito, que significa, que denomina, para denominar esses assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero feminino. E o Brasil, infelizmente, tem a maior taxa de feminicídio no mundo, o que pode ser ainda bem maior, porque muitas vezes, muitas mulheres, elas não denunciam, e muitas mortes podem estar ocultas nessa taxa, né? E aí, o que é que a doutrina espírita tem a nos falar sobre feminicídio? Pois é, meus irmãos, nós precisamos sim falar sobre esse assunto. É preciso que sejam alvo de palestras, de campanhas, de conversas para ajudar essas vítimas e também esses agressores que muitas vezes eles querem mudança. Então, é importante sim falarmos sobre isso nas casas espíritas. Porque fechar os olhos à violência contra a mulher é lavar as mãos. Lavar as mãos sobre um problema que extermina as famílias e só faz crescer o mal. Então nós não podemos ser como Pilatos, lavar as mãos diante de um problema. Nós temos que nos unir contra a violência para tentar diminuir esse número e, quem sabe, por um fim nesses casos muito tristes. E Erasto, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da missão dos espíritas. Sim, missão dos espíritas. Ele diz assim: lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então não tem que fechar os olhos, não tem que dizer que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Foi-se o tempo em que essa frase era dita. Hoje, nós temos uma doutrina que preza pela fé raciocinada. Nós temos que trazer os ensinamentos de Jesus para os dias de hoje, principalmente para esses dias em que nós estamos atravessando períodos de transição, onde muita violência, muito ódio tem existido na nossa humanidade. Então, nós reencarnamos em corpos masculinos ou femininos para resgates, por necessidade, melhor dizendo, por necessidades evolutivas,
Por quê? Porque o espírito não tem sexo. Mas nós precisamos sim reencarnar, ora como homem, ora como mulher, para que nós possamos resgatar. É uma necessidade do nosso espírito essas reencarnações. Por algum motivo isso ocorreu. No livro dos Espíritos, da questão 817, Kardec perguntou se os direitos dos homens e das mulheres são iguais perante Deus. E os Espíritos responderam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? E a questão 818. De onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta dos Espíritos foi taxativa. Ela vem do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente poucos adiantados, a força faz o direito. Entre homens moralmente pouco adiantados. E na questão do Livro dos Espíritos, a questão 820, a pergunta é a seguinte: a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E a resposta: Deus deu força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Olha só como muita coisa nós precisamos estar atentos, reler, e as casas espíritas precisam ajudar essas mulheres. Portanto, meus irmãos, nós não devemos fechar os olhos à violência contra a mulher, porque como o título mesmo que nós demos a essa fala nossa, entre tapas e beijos não há relacionamento sadio. É preciso sim denunciar. E a máxima da nossa doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Então, como nós vamos fechar os olhos para aqueles que estão pedindo socorro? Pois é, meus irmãos, como negar socorro a essas vítimas? Como fica o nosso compromisso com a caridade? Afinal, nós somos espíritas ou não somos? Não só as casas espíritas, mas nós mesmos, em toda e qualquer situação que se apresente, precisamos ajudar essas vítimas, ensiná-las que o número a ligar é o 180, o atendimento, a central de atendimento às mulheres, que atende 24 horas por dia. Nós não podemos nos esquecer que a questão 642 do Livro dos Espíritos nos diz que cumpre-nos fazer o bem no limite das nossas forças e que nós seremos responsabilizados pelo mal que tivermos causado por todo o bem que deixamos de fazer. Então, não tem mais como nos omitirmos diante dessa situação. E se pudermos fazer uma nova leitura da missão dos espíritas, que está lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 4, é muito bom recordarmos quais são o papel de todos nós espíritas que nos comprometemos com esta doutrina que nós tanto amamos. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que o feminicídio, na visão espírita, é um completo desconhecimento do amor, porque muitos ainda confundem ciúme com amor. Muitos ainda dizem, quem ama tem ciúme, e não é verdade. Quem ama, liberta o ser amado. Como disse Paulo na sua carta, o amor tudo releva, o amor tudo suporta. Nós precisamos entender que o invejoso e o ciumento,
Eles vivem num estado de febre contínua e a vida para eles se torna um inferno. Porque quem ama, meus amigos, não quer castrar, não quer privar o outro da felicidade. Quem ama confia. Quem ama deseja ao outro a felicidade, mesmo que não seja ao seu lado. Esse é o amor que Paulo nos ensina no seu evangelho, na sua carta. Porque o amor tudo suporta, tudo releva. Então, isso que muitos ainda chamam de amor, não tem nada a ver com amor. Isso pode se tratar de obsessão, de patologia psíquica, posse, paixão, tudo menos o amor. Então nós podemos afirmar diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, que de fato, entre tapas e beijos, não há relacionamento saudável nem sadio. Não tem como conviver com uma situação dessa. Nós não podemos mais fazer como Pilatos, lavar as mãos e voltar àquela velha frase: em briga de marido e mulher se mete sim a colher, para o bem de todos e nosso também. É isso que nós tínhamos para hoje. Ficamos por aqui desejando a todos muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.